Dudinha, Dudinha. Matheus, esperando aqui o Igor entrar. Já sabem, né? Boa noite, jovem. Já apertem o like aí pra gente distribuir a live para o maior número de pessoas possível. Fiquem aí, tô esperando o Igor entrar pra gente começar. Aí, o Igor chegou. Eu vou convidá-lo aqui. Fala, Igor. E aí, meu caro Antônio, Tudo tudo bem? Boa bom? noite. Tá me ouvindo bem aí? Boa noite, estou te ouvindo. Igor, muito obrigado, cara, por você. Você tá me ouvindo aí? Tô te ouvindo bem. O Igor deu uma travada ou é impressão minha? Bom, vocês me assinalem aqui se. Opa, voltou? Voltou, agora voltou. Agora sim, agora sim. Vamos lá. Então, tô te ouvindo bem. Igor, muito obrigado por você ter aceitado assim tão prontamente a proposta de fazer essa conversa aqui. Eu queria, de repente, de uma forma introdutória, primeiro eu vou falar de onde eu te conheço, assim, né? Nós nunca tivemos proximidade, né? A não ser aqui Não, rapidamente, de vez em quando, um comentário pelos seus stories. Eu acompanho os seus posts desde o início do Guerrilha. Sempre achei muito interessante as colocações que você faz aqui, comecei a te acompanhar aqui também no Instagram. E pela forma que você aborda determinados assuntos, pelo seu olhar abrangente sobre as questões culturais, sociológicas, psicológicas, pelo tema do amadurecimento. Eu achei que uhum. pudesse ser uma boa te convidar para falar sobre esse problema que eu comecei a me dedicar aqui nesse perfil, um perfil novo, sobre esse problema do automatismo, da distração, do piloto automático, que são, na verdade, sinônimos, né, para o mesmo fenômeno mental, para o mesmo fenômeno existencial, e que me É, parece, de algum modo, comprometer a maturidade. Né? com E aí, certeza. propondo aqui lives diárias sobre lives de meditação, de exercício de atenção, justamente para que as pessoas possam perceber essa distração e, ao mesmo tempo, ter essa exposição, mesmo que breve, com a realidade mais objetiva e sair menos desse mundo mental, desse mundo automático e começar a perceber, Uhum. né, ter essa experiência de contemplação, né, mesmo que seja uma contemplação mais perceptiva, não exatamente Uhum. uma contemplação do movimento de intelecção e etc. É, Enfim, eu resolvi acompanhei te algumas, convidar tá? e já o tema Eu, eu, eu acompanhei algumas é meditações aí. Achei bem legal. que Fala bom. aí, fala aí, qual que é o tema? Então, e aí o tema você falou, né, a gente foi chegando a equalizando esse Você tinha tema. falado de automatismo, né? Isso, e daí você fez uma proposta muito boa, que é as redes sociais como entretenimento e distração da vida real, que é exatamente esse um É, ponto super importante. é. Durante a semana, cara, eu ouvi já umas 3 vezes, já vi e ouvi 3 vezes esse problema que nós propomos, que a gente propôs aqui como um Ah, debate, né? Então eu queria é, saber um pouco de você, enfim, se você trabalha tá. com essa parte de psicologia ou não, como Não, é que então, você vamos lá. chegou a isso, enfim, Vamos lá, se então, apresenta um pouquinho. eu trabalho com gestão comercial, eu não sou psicólogo, não estou nessa área, mas eu trabalho muito com pessoas, né, com gestão de pessoas. Então já passou por mim, já passaram por mim centenas de funcionários, pessoas, né, e então vamos falar assim, posso dizer que eu gosto de estudar um pouco sobre esse assunto, né. E quando você falou em automatismo, né, eu coloquei essa questão das redes sociais no meio,
justamente porque a gente está vivendo uma coisa nova, né? Uma coisa completamente nova, né? Eu ainda sou meio lerdo para essas coisas, né? Eu estou vendo que você tem uma luz bacana aí. É, Eu não tenho essa luz, cara. Que luz que é essa aí? é porque eu trabalho com atendimento online, então tem que ter Ah, um recurso mínimo aqui entendi. de poder, enfim, é um sei lá o nome disso, é um Ah, não, não é de- softboard. depois você me manda aí onde você comprou esse negócio aí, porque aquele vídeo que eu fiz do feio, forte, formal, o Aham. meu barbeiro ficou desesperado. Ele mandou uma mensagem no WhatsApp e falou assim: Cara, eu deixei seu bigode torto. Eu falei: Como assim, Ramon? Não tem jeito, não, cara. Não tá torto, não. É a luz aqui que tá muito ruim. Tipo assim, era uma luz que tava pegando só de um lado, entendeu? Então, então parecia que estava torta a barba e tal. Ele ficou desesperado, falou: Poxa, como é que eu vou falar que eu sou seu barbeiro e você, e você aparece no É, não, Instagram é com o só a bigode torto? posição da luz, né? Exatamente, é. Mas eu vou dar um É, jeito nisso aqui, ficar ah, mais é bom, profissional. cara. Eu acho legal, é porque eu faço atendimento online, então aquela janela ali, ó, ela reflete a luz da tarde. Então Uhum, fica um contraste muito grande. Meu rosto ele desaparece por conta da luz. entendi. Então eu Ah, coloquei aqui ficou para bom, melhorar. ficou bom. Fica bacana, preenche bem, né? Tira as imperfeições. É isso aí, é isso aí. Aqui, meu cara, então assim, a gente falou então de entretenimento, distração, né, da vida real. Porque assim, eu Isso. acho que a primeira coisa que a gente precisa colocar, eu acho, é uma definição disso, né? Definição do que é esse entretenimento que a gente está falando Sim, e o que é essa vida real, entre aspas, aí que a gente está falando, né? certo. Porque assim, o que eu estou vendo é que as coisas estão mudando muito rápido. Antigamente você via as pessoas mexendo assim no celular, na timeline assim, do Facebook, do Instagram, no ônibus, no ponto de ônibus, aguardando numa fila, né? E agora o Instagram, principalmente, ele se tornou um meio de entretenimento. Então as Sim. pessoas elas não estão mais ouvindo rádio ou vendo televisão enquanto fazem as suas tarefas. Elas estão deixando os stories passar. Eu conheço várias pessoas que fazem isso, né? Eu prefiro colocar uma série, alguma coisa assim, né? Um podcast, algum curso, algum áudio, alguma coisa assim. Mas tem muita gente que eu vejo isso. Tipo, você tá lavando a vasilha e tá vendo os stories. Story passando um atrás do outro, né? Então, e isso que me motivou a falar especificamente das redes sociais, né? Sim. Então, esse tipo de entretenimento que eu estou falando é um entretenimento que ele é, de certa forma, positivo, porque todo mundo precisa do entretenimento, ele está dentro dos supérfluos necessários que nos torna ser humano, Sim. né? Sem esses supérfluos do entretenimento, a gente não é que só o entretenimento, né? Mas sem os supérfluos, onde o entretenimento está incluído, a gente nem pode ser considerado ser humano, né? A gente é bicho, né? Sim. Sem o teatro, sem a música, sem a arte, né? A gente acaba que fica muito animalizado, né? Coisificado como um ser, um determinismo biológico e tal, e pronto, acabou, né? Mas então é mais ou menos esse entretenimento também que você tem em mente, né? Sim. Né? Quer E dizer, ele não você... é 100% ruim, né? Mas é aquele entretenimento que você não raciocina muito em cima dele, né? E Aham. essa vida real, né, que a gente está falando, ou seja, a distração dessa vida real, a vida real que a gente está falando, então, seria uma vida uma vida vivida com presença, seria isso, né? É o que você Sim. fala um pouco nessas lives, né? Isso. É, isso. E você percebe alguma mudança, porque já é muito interessante. Há pouco tempo atrás era a rádio, né? Isso. A Pouquíssimo tempo televisão. atrás, né? Pouquíssimo tempo atrás era a rádio, você não tinha tanta opção. O meio de comunicação ele era centralizado, então É, você não tinha opção. E de repente ele se fragmentou e ganhou nichos e micronichos e micronichos e micronichos, né? Aquilo foi como quando o monopólio se quebra, você começa a ter de subdivisões, sei lá, de culinária sobre churrasco, é,
até hip hop tailandês. Assim. É isso aí. Então você começa a ter acesso a tudo aquilo que não tinha. Ao mesmo tempo que isso parece gerar uma ansiedade de estar sempre por dentro, de encontrar as novidades, de consumir, porque é um consumo mais rápido. Embora seja um entretenimento que distraia, você, dependendo de como você utiliza, você sim encontra muita coisa valiosa no Instagram, por exemplo. Muito, Né? muito. Nós estamos aqui, inclusive, tentando propor um conteúdo de valor aqui para as pessoas. Sim. Né? Você imaginar, assim, existem inúmeras vantagens, né? Por exemplo, o custo de uma transmissão ao vivo, qual seria para nós dois? Né? Antônio, vamos rachar aqui uma transmissão ao vivo. Não, é impossível. Não estou falando de televisão, que é algo bem específico, mas assim, na internet, né, o custo disso, os servidores que você precisaria para isso, né, seria uma coisa absurda, um custo altíssimo. Né? Então, essa ferramenta possibilitar isso, ela tem muitas vantagens. Né? A gente também não fica muito preso nas agências de publicidade, né? Que antigamente tudo que a gente consumia também era focado no que a gente assistia na televisão. Sim. Né? Então hoje a gente tem acesso a produtos de pessoas comuns que estão consumindo e mostrando, olha, eu consumi esse café aqui, ele é muito bom, da marca tal, do fulano de tal, lá da roça, aqui perto de casa. Né? Uhum. Então criou também um acesso a determinados produtos. Mas eu vejo o lado que você falou também, esses nichos, né? Você criou vários subsegmentos e muitas bolhas, né? Fica uma bolha aqui, uma bolha aqui, uma bolha aqui. Né? Se você começar a acessar, por exemplo, coisas de malhação, de academia, você só vai ficar nesse mundo. Tem uma bolha própria, assim. Sim, né? sim. O de culinária, outra bolha própria. Aí dentro dessa bolha tem várias outras microbolhas também, né? Sim. Então, Fala. Pode falar. Eu ia te perguntar assim, o que você percebe qual a diferença, então, nesse entretenimento da pessoa estar lavando a louça vendo stories? Porque há uma mudança do comportamento aí, não parece? Eu acho que, assim, primeira coisa da desvantagem que eu vejo é a quantidade de informação. Uhum. Né? Muita informação e isso, para o nosso psicológico, ele deixa a gente meio louco, assim, porque parece que você não está dando conta de assimilar, né? Pelo menos para mim fica assim. E também o formato da informação, né? Porque tá tudo na palma da nossa mão. Né? Então você leva o celular para o banheiro, você leva o celular para a cozinha, para lavar vasilha, você vai lavar uma roupa, né? Colocar a roupa lá na máquina. Você apoia o celular na janela para continuar com aquele entretenimento. Né? Então eu acho que a parte ruim é que a gente não está fazendo, por conta disso, né, as nossas tarefas com 100% de presença. Sim. Né? A gente não está nem aquela tarefa manual que a gente está fazendo, nem assistir aquele entretenimento ou aquele conteúdo. Nenhum dos dois a gente está fazendo com presença. Né? Porque a vida real, vamos falar assim, o que a gente está fazendo agora faz parte da vida real. Né? Nós estamos aqui com 100% de presença nisso. Né? Se uma pessoa se dispôs a ficar aqui, também ela está encaixada dentro, ela não está distraída da vida real, ela está aqui com a gente, né? Prestando atenção no que está acontecendo. Mas o que eu vejo muito é isso, né? As pessoas hoje fazendo várias tarefas ao mesmo tempo. Entre essas tarefas está o story, né? Está o celular passando uma série. Né? Então isso, para mim, por exemplo, é tranquilo. Né? Eu tenho um temperamento sanguíneo assim, meio esfumaçado, então eu consigo fazer várias coisas ao mesmo tempo. Então, assim, eu consigo fazer uma planilha e ficar só escutando uma série em inglês e raciocinando e escrevendo um texto em português. Para mim, Isso aí é tranquilo. Mas não é para todo mundo isso daí. Né? Agora, por exemplo, se eu estou mexendo com alguma coisa manual, por exemplo, cozinhando, alguma coisa assim, então eu tenho que ter pouca distração para eu fazer aquilo com o capricho necessário. Por exemplo, estou cozinhando para as minhas filhas, então eu tenho que ter um zelo ali com o que eu estou fazendo.
né? Então, eu vejo que a desvantagem está nessa quantidade de informação, das pessoas não estarem prestando atenção realmente no que elas estão fazendo, no detalhe, né? No um por um, né? E no tipo também, né, Antônio, do entretenimento, porque a maioria das páginas que tem mais seguidores são páginas de humor, são páginas de memes, né? Enfim, é isso daí, né? Faz parte do supérfluo, mas isso em excesso também, isso meio que polui a nossa mente. Eu A gente comecei a seguir a precisa. dos Trapalhões esses dias, não sabia que tinha. É ótimo. Não sei se você sabe, aquela página Gina Indelicada, Ah, eles têm 5 milhões de seguidores. que isso, cara? É É um muita negócio gente. impressionante, É né? muita gente. Muita É, gente. você falou no story que eu estava vendo, não sei se foi hoje ou foi ontem, da, dessa contemplação que você faz, né? Você vai até a janela, né? E faz uma contemplação, né? Entre um paciente e outro, Sim, né? De uma certa forma, você faz isso para dar uma religada, né? isso. Porque quando a gente está diante de uma outra pessoa, e principalmente no trabalho de psicoterapia, abre-se ali uma narrativa que vem de tudo. Pode vir de tudo, na verdade, né? E algumas coisas que vêm, elas exigem uma certa presença, uma certa atenção amorosa mesmo, uma qualidade de presença, para que você possa acompanhar aquela história e encontrar ali aberturas de esperança, vamos dizer assim. Isso sendo muito resumista, né? E aí, de vez em Entendi. quando, de vez em quando, algumas histórias são doloridas. E elas é como a gente pegar um copo de uma garrafa d'água e agitar. Eu fico todo, enfim, fico todo mexido. Então, eu vou para a janela, fico ali olhando para quê? Para estabilizar, esperar, porque a água sacode e depois ela calma, né? Para eu poder Ah, começar um tá. outro atendimento. Então, assim, Maravilha. isso que você está falando tem me lembrado o quê, cara? Uma coisa que eu tenho percebido que foi que me motivou a começar a dar atenção para isso. Primeiro, são as pessoas dizendo que elas estão vivendo de forma automática, né? Estou no piloto Sim. automático, estou no piloto automático. Eu comecei a ver aquilo com uma certa recorrência e comecei a dar atenção a isso. Falei, bom, se está todo mundo automatizado, Sim. eu primeiro tenho que ter a atenção da pessoa para ela poder perceber coisas que, por conta desse trabalho automático da mente, ela vai ficar distraída, ela não vai. Aquela coisa, ela vai estar desinstalada, ou seja, ela não vai ter uma acoplagem na vida concreta. Ela vai estar acoplada à vida mental, sentimento, imaginação, e aquilo vai ser um fuzuê danado, né? Vai. E, e aí uma coisa que eu estava vendo assim é que hoje mesmo eu estava conversando com uma pessoa e essas influências, você vai lá na lupinha do Aham. e ali, cara, aquilo ali é um mundo de distração completa. E assim, olha, É. e não é só ficar rodando o feed, vendo vídeo engraçado, vendo vídeo de sei lá do que, de humor e etc. Abre as portas do círculo do inferno, né? Porque vem de É, tudo ali, né? vem de tudo, Vem de tudo. E exatamente. vem muita coisa que você normalmente não viria na sua timeline, né? Não veria. Não veria na vida. Não, nunca. Exatamente. O que que você faz assim, então, no caso dessa meditação, né? Você vê que, eu não sei, é uma percepção de leigo, né? Eu estou vendo que as pessoas têm dificuldade, as pessoas que vão meditar mesmo, a curiosidade que eu tenho, né? As pessoas elas têm dificuldade de desacelerar a mente, né? Isso. Então, isso porque esse nosso tempo, né? Ele é muito dinâmico, né? Então, antigamente, por exemplo, eu trabalho com vendas, então e eu trabalho com isso já tem
muitos anos, né? Desde 2007, por aí, 2006. Então, naquela época era uma outra dinâmica, apesar de já ter algumas modernidades. A gente já trabalhava com e-mail, por exemplo, né? Que era uma coisa assim super moderna. Mas eu ainda tive que comprar um aparelho de fax quando eu comecei, porque, sério, porque muitos clientes meus em 2006, 2007 ainda mandavam as ordens de compra, muita coisa era mandada por fax, Sim. né? Então, era uma outra dinâmica, né? Você pegava o pedido normalmente na frente do cliente, ou ele te ligava e você dava o sinal de fax e ele mandava. Então, você precisava estar no escritório, né? E você também precisava estar no escritório para ler o e-mail, né? Foi lá para 2007, 2008 que começou a ficar bom o e-mail pelo celular, né? Então, já dando um salto para hoje, cara, todo mundo está no WhatsApp querendo a informação instantânea o tempo todo, né? Isso. Então, eu trabalho muito mais do que eu trabalhava naquela época, eu dirijo menos, né? Eu visito menos, eu me desloco menos, mas é o tempo todo, né, o celular vibrando, né, e várias demandas de vários lugares ao mesmo tempo. Aí eu falo Isso. assim, outro dia eu falei com um cliente meu, ó, vou chegar no escritório e vou abrir a planilha aqui e vou resolver. Ele falou, poxa, mas você não consegue abrir a planilha pelo celular? Eu falei, eu consigo, cara, mas não vai, eu não vou conseguir, né, dar a mesma atenção que eu vou dar na tela grande do computador. Me ajuda aí, né? Dá um tempo aí. Então, antigamente, alguém te ligava no escritório, deixava um recado, né? Agora, ele simplesmente joga um áudio no seu WhatsApp e você tem que se virar, É. né? Não, E você é do tempo se você demorar muito, ainda está ineficiente, né? Sim, é porque acabou que acelerou todo mundo, né? Você É, provavelmente é do tempo que você ia para a rua e não tinha telefone para ligar, né? Você ia para a rua e daí não, depois na minha combina, infância, sim. você chega e combina, ó, a gente se encontra em tal lugar. Se não encontrou, não encontrou, Não né? encontrou. Ferrou. Não, E olha só que legal, a gente ia para show de rock, não tinha celular, né? Então sim, a gente marcava assim, ó, na frente do palco, do lado direito, entendeu? Ou assim, ó, no sim, quiosque X, no quiosque Y, entendeu? isso. Era meio assim o negócio. Por exemplo, eu ia para casa da minha avó A Camila de tá, ônibus, né? A Camila tá se identificando aí, ó. Ela é do tempo A do Camila é tempo, das minhas, é. é. Ela é das minhas, é. Ela é um pouco mais nova que eu, mas é das minhas. Mas aqui, eu ia para casa da minha avó de ônibus, eu pegava 2 ônibus, né? Eu tinha tipo uns 12 anos. E aí minha mãe, ela pedia para eu chegar e ligar para ela, né? E era só telefone residencial, não tinha celular nessa época, né? Estou falando Sim. aí de década, né, começo da década de 90 e tal. Então, eu tinha que chegar na casa da minha avó e ligar. Minha avó também não tinha telefone. Mas tinha um telefone público na frente, assim, do conjunto, né, do condomínio que minha avó morava. Então eu ia lá De, no telefone público, colocava a fichinha, né? ah, de A gente ficha tinha, ainda. a gente tinha que comprar umas fichinhas que vinham numa cartela, né? Aí colocava a fichinha, dava o tom, ligava para casa, ó, mãe, cheguei, tá? Beleza, tudo jóia. Mas você imagina as mães de hoje, o desespero que elas ficariam com os filhos soltos no mundo sem um telefone celular, né? É uma coisa muito doida. É porque gerou um sofrimento próprio, né? Porque a ansiedade ela fica ativa todo o tempo. Justamente você não tem esse ócio. O ócio aqui como um movimento contemplativo, de repente, né? Não como não fazer nada, nem como um excesso de tempo, mas como É, um movimento contemplativo. Porque o que acontece? Esse excesso de estímulo faz com que a nossa atenção fique procurando sempre um objeto. isso. Isso fragmenta a atenção, que é o que você estava falando. Eu coloco, estou lavando louça, ouvindo isso, aquilo outro. Dispersou. Isso traz É, um problema que, no final das contas, se você pega, tem muitas situações, pessoas, pô, eu não paro de pensar.
A minha cabeça não É, para um minuto, ela está todo o tempo. E é isso tem uma relação direta com a vida real que você falou. Por quê? a a Porque meditação ajuda nisso também, né? então, a meditação, cara, ela ajuda nisso. Ela ajuda nisso. Porque você tem muitas camadas de meditação. A mais próxima, que é o que eu proponho, é um exercício de perceber justamente esse movimento da atenção. De você ser capaz de deliberadamente colocar a atenção em algo e perceber que há um movimento, vamos dizer, natural de distração. Então você Sim, chega e fala assim: olha, vamos tomar uma decisão. Eu vou agora prestar atenção na minha respiração. Só no inspirar e no expirar. Eu estava desatento a isso, eu passo a colocar a é, atenção nesse movimento. Cara, certo. Maravilhoso. daqui a 3 segundos, eu distraí. Claro, normal. Normal, porque é necessário um mínimo de objetividade. E onde é que a gente pode botar uma certa objetividade? Né? Nesse ato de inspirar e expirar. Porque se a pessoa, quando está com muita ansiedade, por exemplo, pensando muito, ela vai ficar naquela bolha mental, articulando não, pulando igual um macaco, de pensamento em pensamento, igual um macaco pula de galho em galho. Ela fica É, pensamento, emoção, aquilo começa a exasperar, e de repente ela, pei, deu uma crise. Aquilo torna insuportável e, bom, ela entra num estado de crise, vamos dizer assim. entendi. A meditação, ela vem justamente para dar um mínimo de objetividade, É, sabe? Fala assim, ó, ouve o som distante, desacelera. desacelera, ouve aquele som, ó, ouve o som lá longe. Quando você faz isso, você sai da tua cabeça e você estica o ouvido e É, procura. Você cara, devolve um pouco de vida real, de objetividade, não tanto vida é, psíquica, vida mental, que uma pessoa fez um comentário aqui. Compromete a concentração justamente porque toda a energia psíquica ela é drenada pelo pensamento. E aí a qualidade de presença desaparece. Porque a presença ela tem uma qualidade própria. Assim. Geralmente é mais mansa, mais aham. terna, mais serena. Com a atividade mental batendo na cabeça todo o tempo, isso não tem como acontecer. Então Você mora em compromete região de mesmo. praia aí? Não, já morei. Eu agora moro no É, interior. tá. Você é do Rio, né? Sou do Não estado do sei. Rio. Então, cara, tem uma questão que vai bem nesse mesmo sentido que a gente está falando, que você pode observar nas praias, né? Numa praia movimentada, ninguém escuta mais o barulho do mar, porque tem uma caixinha de som a cada 3 metros, né? Uhum. Então, cada um tem a Com sua uma música caixinha, diferente, né? cada um tem uma garganta do demônio do lado, com uma música diferente, e você não consegue escutar o som do paraíso, que é o som do mar quebrando na sua frente, Isso. né? Então, você vai pra praia e fica estressado, sai da praia assim, né? Caralho! É sempre muito estímulo, né, cara? É sempre muito Exatamente. estímulo. Antes você ia para a É, praia, parava na frente da praia da hora que, sei lá, o mar, o sol se pondo. Ou então, eu me lembro disso, assim, quando eu entrar na água, eu fazia o sinal da cruz, criança, né? Porque isso, aquilo tinha uma imponência, uma presença de uma grandeza, de uma imensidão, que eu ficava assim, com medo mesmo. Tinha uma admiração e um temor ao mesmo tempo. Falei, caraca, isso aqui eu tenho que isso, ter cuidado com isso. tem, Então eu ia devagarzinho, né? Pegava uns jacaré lá, mas você entrava isso. ciente que aquilo Tinha ali até, tem vontade própria você tinha um e que eu nunca ia respeito. ganhar dele. É, Não, você tinha um respeito. Ó, tô entrando aqui, vou aproveitar, mas você que manda aqui, meu caro oceano, né? exatamente. Isso também a gente vê. Outro dia eu tava vendo com a minha esposa, a gente viu vários filmes de super-herói, né?
em sequência, aqueles Vingadores e tal. E aí, depois de um certo tempo, eu gosto muito de filme antigo, eu tenho todos os filmes do Hitchcock, eu tenho a coleção do Woody Allen, do Chaplin, eu gosto muito desses filmes. E aí eu peguei um filme de faroeste antigo, assim, para assistir, e eu tava com dificuldade de concentrar. Porque os filmes mais novos, eles têm uma velocidade, e é Isso. tudo muito... E apesar de ser tudo rápido, é tudo mastigado, né? Quem é bom, quem é ruim, né? Todos os personagens são assim, preto ou branco, né? Aham. E nesses filmes mais antigos, você tem personagens muito mais densos, né? O sujeito lá, que é o mocinho, ele tem vários tons de cinza diferentes, então você precisa estar atento, prestar atenção nisso. Ele para, ele respira, ele contempla o horizonte, né? Às vezes o filme fica 10 minutos sem ninguém falar nada, Sim. né? Só uma determinada ação acontecendo. Então, eu não conseguia prestar atenção justamente porque a minha mente estava numa velocidade, né? E aquilo parece que fica dentro do seu peito, girando, né? É. Aí eu me vi várias vezes no meio do filme, pegando meu celular, né? E dando Aham. uma olhada, dando uma zapeada assim, no Mas, WhatsApp e tal, mas você porque eu sabia, cara? tava Você sabia, agitadaço, né? você sabia que tem catalogaram uma síndrome de abstinência de aparelho, de mobile, alguma coisa nesse sentido? Ah, deve ter mesmo isso aí. Isso aí daqui a pouco tem um número clínico já, né? Vai Sim, estar nos livros médicos, né? sim, já tá. Mas olha só, é muito bacana. Eu me dispus a ver, né, aquele filme O Balão Branco, que é justamente esse o ponto. Tá, isso, Nós temos um ritmo hoje de filme de blockbuster, não é isso? isso, A exatamente. nossa, A vida toda é isso. a vida toda é isso. Por outro lado, também, você tem o ritmo daqueles filmes chatos, né? Assim, experimentais demais, onde tudo é muito Não, é lento e cult, muito cult, não. fragmentado e cult. E eu peguei esse É, filme, né, do Balão Branco, com uma indicação do próprio Dr. Ítalo, né? sim, Peguei para ver. E, cara, sensacional. o filme é isso. É como se a gente estivesse andando na rua, eu te filmando, entendeu? E aí para, e aí você tem um diálogo, e aí continua É, andando, aí para, e uns diálogos, você fala assim, mas meu Deus, por que falta. Eu fiquei incomodado um pouco com a falta de resolutividade. Uns diálogos é, que não levavam meio que a lugar nenhum, lugar mas nenhum, o filme ele era contínuo. Parecia que quando começou o filme, e a pessoa falou: oh, estamos a 2 horas para o ano novo. Eu tive a impressão que a duração do filme foi a cada momento ela marcando o tempo que ia Hum, passando para que o ano novo se aproximasse mais, entendeu? Eu tive essa entendi. impressão. O filme tem 1h20, mas quando eu falei, cara, vou até ver de novo para ver se marca mesmo, né? Porque ela começa tanto 1h40, aí o filme já está com 1 hora, ela fala, tantos minutos para o ano novo. Eu falei, pô, será que foi marcando certinho a passada, sabe? Então foi um filme É, que me deu uma certa. Que é isso, fica, ai, mas que caraca, cara, anda logo. é, E aí eu dá um, entendi. Nessa hora eu falei, entendi por que assistir esse filme. Porque ele não, tem um e o próprio, ritmo. isso. O próprio sentido do filme é esse, né? É, O diretor, ele pensou exatamente isso, né? Eu vou fazer um filme sobre alguém que tá vivendo, né? Uma presença real em cada diálogo, por mais insignificante que os diálogos fossem, né? Aconteceu comigo também, essa sensação, num filme que foi até premiado, esse filme no Oscar, se não me engano. É um filme que está na Netflix, chama Roma. ainda não assisti. Ele não é sobre Roma, tá? Ele é um filme que trata da vida de uma empregada doméstica. E ele é todo em preto e branco. É um filme muito bem feito, muito bom. E ele também tem esse ritmo. Às vezes fica só mostrando a empregada doméstica lá trabalhando. Ela que são duas empregadas domésticas dentro da mesma casa. As duas trocando uma ideia ali, conversando sobre a roupa, sobre a comida, né? E
e dá um incômodo, porque a nossa mente está, de certa forma, acelerada, né? Sim. Mas, assim, voltando para essa questão dessa distração, né? Eu Isso. acho que falta muito, não sei se você concorda, falta muito a gente usar a virtude da ordem, né? Porque a disciplina, né, da ordem, né? O Ítalo fala isso, né, numa live, sobre isso, né? Sobre a gente tem que colocar dentro do nosso peito a ordem das coisas, né? A ordem dos amores, eu acho que ele fala mais ou menos isso, e agir diante disso, né? Eu acho que a partir daí você consegue eliminar um pouco esse ruído, né? Essa distração, É, né? Então, por exemplo, pode falar. hierarquizar, colocar hierarquia, né? Restabelecer a Sim, ordem hierárquica correta, né? exatamente. Então, assim, por exemplo, você tem filhos? Tem. Duas. Então, meninas, Meninas. duas meninas igual eu também. Vou te contar, viu? Então, são três mulheres em casa, São. e de vez em quando chega a sogra, né? A mãe. Exatamente. Chega sua mãe, chega a sogra, chega a cunhada. É. Eu posso falar disso porque eu sou especialista, né? Porque eu sou o único filho homem, eu tenho duas irmãs, então, como meu pai, graças a Deus, né, trabalhava fora sempre, né? É, ficava eu mais três mulheres em casa, e agora a mesma coisa. Então, eu sou meio que especialista nisso aí. Então, assim, essa virtude da ordem, quer dizer, você colocar dentro do seu peito o que é mais importante e agir diante dessa ordem. Então, por exemplo, a gente que tem filho, a gente coloca o nosso filho e a nossa esposa ali em primeiro lugar, né? Nossa esposa, nossos filhos ali logo Isso. abaixo, Isso. e aí vem os nossos pais, nosso sogro, né? Os nossos amigos, e você age diante disso. Então, se o seu filho é mais importante que o seu supérfluo, que o seu entretenimento, você vai colocar as necessidades dele na frente disso, Aham. né? Então, porque muita gente só fala isso da boca para fora, né? Tipo assim, eu amo minha esposa, eu amo meus filhos são tudo, mas na hora do agir, né? De ter essa disciplina da ordem do agir, né? Não a ordem mental que você fala para todo mundo que te pergunta, mas a ordem das suas ações, Uhum. né? Porque o amor é muito isso, né? É muito essa questão de você agir diante das coisas, né? Não é uma coceirinha, simplesmente. Né? Aham. Ele é na verdade, uma ação, né? Então você leva o cachorro para o sujeito está tão distraído que ele leva o cachorro para passear e deixa o filho, sei lá, com, com a televisão ligada, né? Quer dizer, ou seja, tem alguma coisa desordenada, né? Os homens mesmo, né? Estão muito com essa virtude da ordem bagunçada dentro de si, né? Tem um exemplo interessante, né? Que é o exemplo do homem, né? Que o pai dele morre e ele tem poucas reações, mas o time dele perde, ele chora, ele rasga a camisa, ele queima a bandeira, É. né? Né? Então, assim, o Thiago Silva lá na Copa do Mundo, Thiago Silva não, aquele que chorou lá no 7-1, O, o cara, cabeludo, sim, o Davi. Davi Luiz. O Isso. Davi Luiz, né? Então, assim, cara, depois de você, por exemplo, se acontecer, você perdeu um cliente, você perdeu, sei lá, um grande contrato, no meu caso, perdi um grande contrato que eu tenho comercial, eu não vou chorar, cara, né, eu vou tocar a vida, né, eu Sim. vou pedir desculpas a quem eu tenho que pedir desculpas, vou assumir onde eu errei, né, e, e vou embora com o rabo entre as pernas. Eu acho que essa é a atitude correta diante de uma pessoa que tem a virtude da ordem dentro do peito e está agindo diante disso, né? Sim. É verdade, porque eu anotei aqui duas coisas na mão, né? Que é a seguinte: esse problema da ordem você vê.
tem um cara que chama Dan Bilzerian, não sei o nome dele, é um milionário, um bom vivant devasso, que Sei quem que é. ele acaba sendo um modelo para muitos homens, né? Que estão nessa distração da vida real através do consumo da rede social, vendo um estilo de vida que É, parece ser um símbolo de masculinidade. complexo, hein? E aí eu vejo muito, assim, essa conversa que eu estava tendo recente, essa semana, passava um pouco por isso. De olhar, aí tem os carros, aí tem as milhares de mulheres, aí o cara tem todo tipo de estímulo sensorial disponível, Aham. e Se você iate. olhar o perfil desse cara, né, dá até uma depressão, né? O Você cara fala tá assim, vendo uma vida poxa, orgânica, eu, uma vida você orgânica. fala assim, nossa, eu sou muito pobre e todo mundo que eu conheço é muito feio, porque o Instagram, né, o Instagram É, desse cara, todo mundo é lindo, né? É isso. tudo lindo. Exatamente. E aí, olha a Ai, ai, ansiedade ai. que gera, olha o distanciamento, que às vezes é isso, às vezes o cara pode ter uma namorada, uma noiva, uma esposa, sei lá, alguém que tá ali do lado, tem uma presença ali, e ele tá olhando uma vida de uma outra pessoa, idealizando aquilo e abrindo mão, se distraindo da presença ali amorosa de alguém que tá ali, ó, tô aqui, né? É, Quero construir uma vida com você, sei lá, ou então é, vamos, né, amar amar e ser amado aqui entre nós, vamos deixar esse negócio para lá. Mas é, não. é isso. O Jordan Peterson tem até aquela regra 9, né? Que ele fala assim: presuma que a pessoa com quem você está interagindo saiba algo que você não sabe. Sim. Né? E esse trecho ele é bem longo, né? Ele discorre bastante, mas uma parte que eu acho interessante é que você precisa não só deixar a pessoa falar, mas a pessoa se ouvir. Né? Porque o que a gente faz hoje? Eu estou conversando com você aqui, né? E normalmente o que acontece? Você já está pensando no que você vai me responder, e quando você está falando, eu também já estou pensando no que eu vou responder. E às vezes eu não dou tempo para o outro se ouvir, né? Para aquilo Aham. sedimentar dentro dele o que ele falou, para que ele possa até complementar, né? Aquele raciocínio. Sim. Então fica uma conversa de louco. Né? Um fala um trecho solto e o É. outro já interrompe e fala outro trecho solto e atrapalha, por exemplo, quando a pessoa me corta, ela me atrapalha a concluir aquilo dentro de mim. Né? A Sim. eu me escutar, Sim. né? Refletir sobre o que eu falei, se eu realmente quis dizer aquilo, se aquilo era realmente aquilo que eu queria dizer, se ficou claro. Então fica uma conversa de doido e não sai nada daquilo. Sim. Né? Mas aqui a gente tem um contexto, né? A gente tem um contexto formatado que tem uma duração, a Não, gente está batendo tô um dando papo tô dando um espontâneo. exemplo, né? Isso, Sim. E uma outra coisa que eu anotei também quando você falou da virtude da ordem é essa importância do ritual de presença também, né, cara? É, Você acordar com essa intenção de fazer as coisas atentamente e presente. Isso é muito bom. difícil, mas é muito bom. Pô, é difícil, mas é muito bom, É porque muito bom. você tem duas posses, né? Uma é aquela da atenção. Por que que esse tipo de diálogo acontece muito? Porque não tem atenção fixada. Sim, É uma atenção fragmentada, difusa. Uma hora o cara gera um mal-estar, de repente, pelo que ele falou, ele pode ficar preocupado com o que ele falou, que o outro vai pensar, aí ele já começa a confabular em relação àquilo, e aí o outro está falando, ele não está prestando muito bem atenção, e aí ele não. responde um pouco a ele mesmo Isso. naquele mal-estar anterior É, que ele teve. Né? Por quê? Porque esse exercício de estar atento e presente diante de um outro quanto fala é super importante. Então, uma coisa que eu tenho reparado é isso: nós temos vários
meios, várias oportunidades de exercitar isso. Que não precisa ser essa meditação que a gente costuma ver, que é a pessoa assim, né? Ficar zen, É, é. né? É Isso, uma lembrança. Falar, eu percebi o problema, eu percebi que eu estou desatento, e esse é o ponto. A gente tem que primeiro reparar realmente que a gente está distraído. isso. E aí E a gente tem que depois preparar perceber. também, só fazendo um parênteses, né? É, a gente precisa estar claro também a distância entre o efeito do que a gente está falando, né? E a verdade das coisas. Porque muitas vezes eu vejo isso muito nas redes sociais. As pessoas estão mais interessadas no efeito que elas sentem em determinados vídeos, em determinados conteúdos, do que necessariamente na verdade daquilo que está sendo falado, Como assim? né? Então elas estão mais interessadas na aparência das coisas, né, do que na verdade do que está sendo falado. Então, por exemplo, alguém falou alguma coisa e eu sentia um efeito bom, um efeito confortável, positivo. Então aquilo para mim é bom, Uhum. né? É, Só que o que tem de verdade por trás daquilo, isso é um ruído gigantesco, existe uma distância enorme em torno disso. Então as pessoas elas ficam tentando fazer, é, se, se, se firmar determinadas opiniões, né, utilizando uma estética, um efeito no que elas estão fazendo, né, e quanto mais elas vão fazendo isso, elas vão distanciando da verdade, né? sim. Então você pega, por exemplo, essas discussões que estão rolando hoje na mídia a respeito de ciência e não sei o que e tal. Você vê que quanto mais você parece que você está aprofundando num determinado assunto, mais você está se distanciando da verdade, né? Por quê? Se você raciocinar um pouquinho só, não precisa ser muito inteligente, né? Que a ciência ela abarca uma parte ínfima da realidade, Sim. né? Ela abarca o mundo sublunar, né? O nosso mundinho aqui de dentro da Terra, né? Então, essa ciência que todo mundo vive falando, né? Ela abarca, vamos falar assim, um pedacinho do que é a realidade. Né? A realidade, então, o que ela é? Ela é uma tensão entre todas essas coisas, né? Entre esse cosmos que é infinito, indecifrável, né? E essas pouquíssimas convecções científicas. Né? Então, existe uma tensão de algo muito grande, que é infinito, que é indecifrável, que ninguém tem controle sobre isso, e você trazendo aqui para dentro, para a ciência, ela fica pequena, são pouquíssimas convicções. Uhum. Né? Então, o falatório, em geral, ele tá sendo discutindo coisas que têm pouquíssima importância, né? Sim, pouquíssima importância. É uma distração de novo, porque é uma distração por uma intensificação dessa verbalização mental constante, sem sem botar à prova todo aquele discurso, e é uma montanha de informação que você não vai botar à prova, Não. você vai pensar e falar, é verdade, vai continuar propagando aquilo. Você não vai colocar aquilo à prova. Então é uma distração de novo, como você falou, da vida real. Assim, olha, vamos ver se, sei lá, essa árvore aqui ela é de madeira ou de ferro. Não, eu acho que é de ferro porque, segundo a ciência, né? E aí eu acredito Uhum. naquilo. Então, assim, E o que isso, de forma prática, interfere na minha vida, né? Então, por uhum, exemplo, não importa se você, sei lá, nessa discussão da né, vou vacinar, não vou vacinar, vou tomar o remédio X ou Y, né? Pô, cara, isso daí você tem que trazer, não importa quem está certo, você tem que trazer para dentro da sua realidade, né? Você tem sei lá, vou vacinar ou não, meu médico que eu junto com o meu médico vamos decidir isso, né? Não vai ser quem está falando na mídia
não vai ser o prefeito, não vai ser o governador, não vai ser o presidente, né? Então, você pega aquela informação e traz para perto de você e trata ela com 100% de presença. Espera aí, quem que tem que decidir isso? Isso. Né? Sou eu junto do meu médico. O que o meu médico tem opinião a respeito disso? Vamos esperar? Vamos esperar. Pronto, resolvido aquela questão. Não importa se eu sou contra, se eu sou a favor, né? Hoje em dia todo mundo ou é contra ou é a favor de alguma coisa. Exatamente. Então, assim, não importa se eu sou contra ou se eu sou a favor, eu tenho que agir diante daquela situação específica ali e pronto, acabou. Isso. Isso é bem... Enfim, são fatores, né? São distratores constantes e incessantes. Todo o tempo a gente hoje tem um bombardeio de distração que faz com que por exemplo, essa pergunta simples, assim, como eu vou resolver esse problema? Há esse cenário, há essa opção, mas cabe Sim. a mim tomar essa decisão agora? Cabe a mim ser a favor ou contra? Qual é a minha condição agora? Vou perguntar para o médico. Eu não sei nada sobre vacina. Eu não sou infectologista. Exatamente. Eu não sou médico. Eu não sei. Exatamente. Eu tenho que procurar saber com alguém. Então, assim, esse mínimo de avaliação, porque o estímulo, a avaliação, ela fica perdida também essa capacidade avaliativa, ela se perde. Então é muito curioso, né? Como que realmente tudo ficou acelerado, tudo ficou rápido e ao mesmo tempo a gente perdeu algo dessa presença do outro, da realidade, no sentido da realidade em que sentido? Sei lá, esse mesmo. Tem uma vacina. Eu vou tomar ou não vou? Cabe a mim tomar ou não? O que é essa vacina? Quais são os resultados? A decisão é minha, então vou responder a isso. Diante de uma situação bem específica, né? Tem esse livro aqui, eu fiz alguns posts na semana passada eu ia te perguntar sobre ele, sobre esse livrinho aqui, ó, Regras da Vida Cotidiana. Ele é um livro bem fininho aqui, ó. Sim. E ele tem trechos, assim, os aforismos do Lavelle, né? E tem um capítulo aqui que é ser inteiro no que se faz, né? Que é a atividade do espírito, né? Eu separei um trecho aqui que é, assim, brilhante, né? Que é o seguinte: o trabalho mais humilde exige todas as forças, todo o nosso gênio e toda a nossa razão. É com o gesto elementar do sacerdócio em que a presença divina é permanente. Tá? Então, quando ele fala que o trabalho mais humilde exige todas as forças, todo o nosso gênio e toda a nossa razão, ele está falando exatamente o que a gente está falando aqui, né, da presença estar 100%. Né? O que é o trabalho mais humilde? É passar um pano no chão, bem passado, tirar uma poeira bem tirada. Né? É fritar um ovo sem deixar passar demais. Né? É fritar um bife e deixar ele macio. Não é isso? É eu ler um texto e realmente ler o texto. Né? Existem várias técnicas para isso. Né? Você deve conhecer várias. Como eu sou voado, né? Eu sou sanguíneo, né? Eu tenho algumas técnicas para quando eu preciso realizar alguma coisa que demanda muita concentração. Né? Que são aquelas bolsas de tempo. Sim. Então, eu separo uma bolsa de tempo de 35 minutos. Dentro daqueles 35 minutos, eu vou largar tudo, vou ficar em completo silêncio e vou fazer aquela determinada coisa. Né? O máximo que eu vou colocar ali é uma música ambiente, alguma coisa, porque a minha mente, no caso bem específico, ela funciona com algum ruído, funciona melhor com algum ruído branco, né, que eles falam. Né? Por exemplo, para meditar, eu preciso ter algum ruído branco, né? Um som de uma correnteza, né? Alguma coisa assim. Tem uns aplicativos bacanas, né? Isso é bem interessante, cara. Com isso daí. Então eu separo esses 35 minutos. Dentro desses 35 minutos, o celular fica longe, as notificações ficam desativadas, né? E eu só fico escutando alguma coisa, né? Mas que não vai tirar a minha concentração, e eu fico naquilo ali os 35 minutos focado até acabar. Né? E você,
Com o tempo, você pode ir treinando e fazer até 4 vezes isso por dia. Tem gente que é muito distraída e consegue fazer uma vez só por dia, né? Principalmente no início, assim, né? Mas o ideal é que você tenha no seu dia separado 4 espaços de 35 minutos, onde você vai ficar 100% focado numa atividade e já no início do dia separar o que eu vou fazer dentro de cada bolsa de tempo, né? É claro que isso não conta com demandas que vão surgindo. Imprevistos, Então, né? surgiu uma demanda aqui no meu WhatsApp, eu vou ter que resolver. Isso não está dentro dos 35 minutos. Isso é dia a dia, coisa Entendi. normal, Sim. né, do meu trabalho. Esses 35 minutos são focados, dedicados mesmo, como se você colocasse uma viseira e só enxergasse aquele assunto, né? Então eu falei, olha, essa semana eu quero ler esse livro, Lá Velho. Então, essa foi semana passada, é um livro fininho, dá para ler numa semana, né? Então, 35 minutos pela manhã, todo dia, dá para acabar, né? Então, pronto. Foi feito dessa forma. Uhum. Então, eu acho que essas distrações, elas são facilmente resolvidas, mas se você conseguir, primeiro, que a gente falou lá no início, né, ordenar colocar a ordem dos nossos amores dentro do peito e agir diante disso todos os dias, lembrar disso todos os dias, né? E aí, para ser uma pessoa mais concentrada, usar as diversas ferramentas aí que você fala aí nas suas lives, né? Entre elas, a tão temida meditação, né? Que muita gente não consegue fazer porque a tem tal da muito. meditação. É porque tem muitos tipos de meditação e geralmente são meditações que você tem que ter uma espécie de formalidade. Então, se você tem um ritmo rápido e que você Como exige se para fosse um alguém, ritual? tem isso, mas assim, por exemplo, você tem que sentar, tem que parar 20 minutos por dia. Tá. Isso acaba sendo uma espécie de agonia para quem precisa parar isso. A pessoa ela tem, me parece que ter uma. E outra coisa, ela não sabe o que ela vai esperar também. Ela não sabe para que serve aquilo, ela não sabe o que ela vai esperar daquilo, para onde aquilo vai levar. Então é meio às cegas. Então por isso que eu acho Entendi. que, e tem outra coisa, o que tem de alucinação em torno de meditação não tá no gibi, sabe? Eu imagino as viagens. Assim, um excesso de figura de linguagem que não vai levar a lugar nenhum. Então, o trabalho é simples. Primeiro, eu acho que é perceber essa distração. A gente começar a ver que nós estamos distraídos em excesso e utilizar Estamos. esse recurso que você deu excelente para isso. Assim, você não tem que determinar quantas vezes. Você falou, vou parar aqui 35, acabou, vou para o dia. Depois, de novo. Esse é um método que não é da minha cabeça, não, tá? Esse é um método Sim, científico, né? sim. Esses baldes de tempo e esses 35 minutos não é à toa também, não. É a capacidade de ficar concentrado, né? Exatamente, é uma capacidade humana, né? De ficar concentrado em determinado assunto. É claro que com o tempo você pode treinando o seu cérebro para ficar mais tempo, né, do que isso, mas a sua absorção de qualquer forma vai cair após esses 35 minutos. Sim. Né? Quando eu fiz aquele vídeo lá do... Só para te avisar, a gente tem 1 minuto. Não, então não dá mais para falar nada. A gente, passou rapidaço, né, cara? Passou. Eu ia falar lá do feio, forte, formal, né, que justamente a parte do forte dessa piada, que na verdade não é piada, né, que eu levei para o lado, para uma parte mais séria, né, o forte no limite é isso, né, é você estar 100% ali presente, né, e se gastar pelo outro, né, de ser como vela. É isso daí. Isso é muito Queria bom. te agradeço pelo convite, foi bem legal. Vamos pensar também. aí nos próximos assuntos aí e fazer novamente. Isso, cara. Obrigadão mesmo. Passou muito rápido.
Se alguém tiver um Sim, print aí, pode fazer um print, depois marca a gente aí isso, por e a gente favor, combina por uma favor. próxima. Um abração, Com cara. certeza, meu caro. Uma boa noite aí Ó, para não, você. ó, deu 60 minutos e ainda continuamos. É? É, estamos aqui Uai, ainda. Ué, não, a- estamos aqui ainda. esse Instagram, ele é igual aquele dono da bola que muda a regra do jogo, né? É, e nem avisa, né? Porque eu já estava aqui, É, eita, vai cair. Então a gente a, pode agora, de repente, a, abrir a aqui para as queda, a pessoas. queda é a queda é de 10, né? Aí está 9-0. Não, a queda é de 20. A gente, sei lá, se houver algum comentário e alguma pergunta, quem quiser fazer, a gente fala rapidinho. Mas se você quiser explicar o vídeo enquanto isso, enquanto Não, sei não. lá. Eu só ia falar dessa parte, né? Porque eu fiz, na verdade, isso em forma. Eu peguei esse meme, né, do feio, forte, formal, né? É Que é lá o seu clássico, Madruga falando, clássico, né? classíssimo. E assim, a parte do forte, né, que tem um pouco de força física, claro, né? O homem, que a gente está falando do homem sexo masculino nesse caso, né? A gente não está Sim. falando do homem ser antropológico aí. Então, o, a, a Poliana está indicando Roma aqui, ó. Ela falou antes, antes de você falar, ela tinha comentado. Ah, é mesmo? Eu não vi, olha só. É, pois é. Eu vou ver esse filme, deve ser bom mesmo. É legal, é bom mesmo. Então, esse forte é aquele sujeito que não se poupa justamente para poupar o outro, né? É aquele que se gasta para não gastar o outro, né? Que como vela, né? Que se gasta para iluminar o outro. Pô, isso é Né? bacana, hein? Então, Bonito. é bonito, é bonito. Aquela live do Ítalo com a Sâmia, né, ela foi mais ou menos nesse sentido aí. Eu gostei bastante daquela live. Tem um caderno de ativação também que é bem interessante, que toca nesse assunto, né? Então, assim, o que é se gastar pelo outro? Não é curtir uma foto no WhatsApp, né? Responder rápido o crush lá no WhatsApp, né? Isso está muito longe do que é estar presente, né? De verdade. Então, isso, na verdade, pode até ser considerado uma distração, né? Porque a gente fica preocupado ali em responder rápido uma determinada situação e a nossa filha gritando no banheiro: Papai, vem me Aham. limpar. Exatamente. Deu uma travada aí, mas já voltou. É porque o meu telefone avisou que eu tô com 20% de bateria. É, Cara, muito bom. Vamos combinar uma outra conversa, de repente, dentro desse mesmo problema. vamos. Você falou aí eu vi esses posts seu, eu ia até comentar, pedi para você falar desse post aí, dessa sequência de citações que você fez desse livro. A gente Tá, pode combinar outros assuntos, assim, já apareceu certo. alguns temas aqui relacionados a esse problema da distração, o automatismo, a vida Legal. real. A gente pode depois Esse falar livro, sobre esse isso. livro eu indico muito para quem está com esse problema de distração, tá? Eu até vou fazer uma live com o Orlando, que é nosso colega do Guerrilha, amanhã, e a gente vai falar sobre amor próprio. Que o Lavelle, ele fala que o amor próprio é auto-engano. Aham, A pessoa que acha que ela tem que se amar, ela está se enganando, né? sim, Então a gente vai falar disso, tá? maneiro. Eu até marquei aqui já as partes que ele fala de amor próprio. Mas é um livro muito interessante porque você pode ler um pedacinho por dia, né? Ele, tá vendo? Ele é todo dividido assim, ó. Então você pode, é como se fosse aqueles livros, um minuto diário, né? Que você lê um parágrafo por dia. Então ele pode ser lido dessa forma também, Sim. né? E o Lavelle é brilhante para essas questões, né? Esse aqui também é interessante. Eu estou fazendo uns posts aí sobre ele, que é do Ah, Julian massa. Marias.
Ó, aqui, ó. Aê, garoto. Esse aqui é muito bom também, tá? Esse eu ainda não É, comecei, não, mas a minha esposa é, comprou. ele é um pouco mais denso, né, que esse do Lavelli, mas também tá nesse sentido. E tem esse aqui também, que fala exatamente sobre o que a gente está falando. Esse é pouco conhecido, que é um amigo meu aqui que escreveu, ó. Não É um ensaio conseguiu. sobre os deuses depressivos. Olha, É do Seymour Glass. olha. Ele é um professor de filosofia aqui de BH, né? E ele está falando exatamente disso que a gente está falando aqui, Do que tá? exatamente? Desse descolamento que as redes sociais fizeram com a nossa mente, né? Pô, já que eu. Eu vou te mandar, é da editora Vive, não sei se dá para ver aí, editora Vive. No Vou dar uma site olhada. dessa, no site dessa editora Vive, é baratinho, ele é fininho também, fácil de ler. E é separadinho, assim, também. São textos curtos, né? Ele é bem fácil de ler. Eu falo com ele que não é um livro para ser lido, mas para ser relido. É um livro que, de vez em quando, eu pego aqui, vou pelo índice e vejo um assunto e vou através dele aqui, ó. Abrir qualquer página aqui, ó. A humanização dos animais. Ó, Ele vai discorrer sobre esse assunto, esse é um tema né? Eu muito até, profundo, né, cara? Que a eu, gente. eu até falei do cachorro aqui, meio sem querer, mas é o que a gente está vendo muito aí, né? Sim. Esse é um tema que realmente eu tenho me encantado e tenho procurado compreender, né? Essa desinstalação. Isso é muito interessante, cara. Realmente para quem trabalha com pessoas, para quem está acompanhando as pessoas, realmente isso é muito bacana, é muito importante. Cara, muito obrigado mesmo. Vamos ver se a gente de repente continua trocando umas figurinhas, a gente pega um texto aí, lê e conversa. Legal, vamos lá. Muito Vamos obrigado pensar nisso mesmo. daí, sim. Passou muito Valeu. rápido, cara. Obrigadão mesmo. Já passou de 11 horas. Já. Vamos nessa, então? Vamos nessa. Boa noite aí, bom Boa noite, trabalho. cara. Obrigado. Parabéns pelo trabalho aí. Abraço. Tchau, Obrigado. tchau. Tchau.